E ele fez, como é amigo, fez um preço camarada. Melhor ainda. Sorrisinho pra capa. Oi, eu sou a Arity Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida e a gente tá aqui na nossa série sobre sofrimento. Hoje nós estamos no vídeo 3. Muito bem. Vem com a gente. Então, minha gente, vamos começar o nosso vídeo? Vamos começar a nossa conversa sobre sofrimento? Pois é, a gente comentou nos vídeos anteriores que o sofrimento causa essa quebra da nossa estabilidade, a quebra de muitas vezes de quem nós somos, né? Porque o sofrimento ele vem para abalar nossas estruturas e nesses momentos a gente até percebe assim, quem eu sou agora, né? O que eu faço nessa situação? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde eu vou, eu tô perdida, né? Essa é uma sensação muito comum no sofrimento. E a gente falou de como que a intimidade com Deus e o relacionamento com Deus pode construir quem nós somos. E é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, qual é esse processo, né? Como que a gente vai passar dia a dia por esse sofrimento que vai nos transformar segundo a imagem de Jesus Cristo, né? Porque nós temos uma conversa, uma abertura, a presença de Deus, nós queremos estar presente com Deus na nossa vida e nós na vida de Deus, né, se isso é possível. Essa abertura e essa expansão de quem nós somos. De uma outra maneira, a gente poderia falar o seguinte, que nós somos a imagem de Deus fragmentada, mas que através da contemplação de quem Deus é, Deus vai nos moldando a imagem do seu filho. E esse é um processo muito importante nesse sofrimento de você achar o propósito do porquê que você raios está sofrendo com isso, né? Porque como a gente comentou no vídeo anterior, às vezes as pessoas fazem as mesmas coisas por motivos diferentes, né? Tem uma pessoa que pode casar por amor e tem outra pessoa que pode estar casando porque está fugindo de casa, né? E muitas vezes a gente não procura o sofrimento, ele simplesmente cai no nosso colo. E a gente precisa pensar, o que Deus quer pra mim nesse momento da minha vida? Ou tem gente que também, quando encara o sofrimento, se volta para Deus, que nem a gente estava falando no vídeo 2, do cultivar do relacionamento com Deus, porque eu acho que de alguma forma como a gente encara assim esse sofrimento de supetão, é como se a gente virasse para Deus e falasse assim, ok, eu tenho esse sofrimento, e a gente, Deus, como a gente tá? Será que a gente tá de bem? Será que a gente ainda é amigos? Como que será que tá esse relacionamento? Belém, estou de bem. Né? Vamos aqui fazer uma DR, vamos revisar, né? E quando o Lewis fala que o sofrimento é o megafone de Deus, eu tava pensando aqui, não é porque quando a gente não está sofrendo, a gente não ouve a voz de Deus. Talvez a gente até ouça, talvez a gente até saiba que tem aquela áreazinha ali da nossa vida, que tem aquela crença ali que tá desajustada, mas como a vida tá mais ou menos boa, vamos seguindo, né? Então, toca o barco. tem ali aquela coisinha ali que eu acho que eu não confio tanto no amor de Deus, o meu relacionamento com meu pai terreno não foi tão bom, não me senti amada, ou ele era ausente, ou nem conheci. E aí, às vezes, em algumas situações aqui, eu fico pensando, será que Deus vai me atender, vai me suprir nessa necessidade? Aí passa aquela dúvida rapidamente na cabeça, mas aí como as coisas vão dando certo, você vai seguindo a sua vida, vai passando por cima de tudo isso. Mas e aí quando a desgraça, a tragédia vem, aí o bode senta na sua frente, Deus não te ama, e é que nem o seu pai que também não te amava, isso aqui é só mais uma consequência do que já aconteceu antes, né? Você só tá revivendo aquela situação, e aí agora, o que fazer com essa situação, né? Com esse pensamento, com esse contexto, com essa proposição que você tinha como verdade na sua vida, né? Exatamente. E o que fazer então? Normalmente,
é muito interessante porque quando o sofrimento chega e acaba com as nossas estruturas e acaba com com a coisa que estava tudo bem arrumada, a nossa tendência é fazer o quê? A começar a arrumar a casa, né? Bom, agora com isso, o que eu faço? O que Deus quer de mim? Qual é o propósito disso tudo, né? Tem gente que se desespera e começa a tirar para todos os lados, Exatamente. né? E aí que a gente reforça de novo a má teologia. Exatamente. Eu já vi crente procurando cigana, procurando gente que lê a mão, Que procurando cartomante. aceita oração de qualquer oração, né? Aí vai, né? Aí vai na católica, aí fala com a irmãzinha do coque, aí não sei o que, enfim, vai para um monte de igreja, vai para um monte de grupo de oração, fala com um monte de pastor, que aí dá cada um conselho diferente. Totalmente perdido, né, nesse processo. Exatamente. E é o que a gente não quer, né? Não queremos isso pra nós e não queremos isso pra você também. Por isso a gente vai pensar nesse processo de procurar o propósito na sua vida. Só pra lembrar, nós estamos falando e comentando e falando com vocês sobre 3 pregações que a doutora Liz Hall fez na capela do Dallas Theological Seminary, no podcast que eu ouvi lá. Spotify, lá de fevereiro. Se você quiser, se você ouvir inglês, ouça, é muito interessante. A gente tá fazendo a gente tá apresentando o que ela falou comentada, né? A gente tá fazendo uma bíblia anotada. Resumida, Então, enfim. Ela, como psicóloga, tem, nos termos técnicos, a produção de propósito. Você acha o propósito da sua vida, né? Em termos psicológicos. Mas nós, como cristãos, nós não queremos apenas criar o nosso propósito. Nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, com exatamente essa situação que você está vivendo, com esse motivo lá do seu sofrimento, ou com essa situação, talvez uma pessoa, uma situação, ou sabe uma coisa que eu estava pensando, quando a gente estava falando sobre sofrimento, às vezes o motivo que te perturba é alguma coisa que aconteceu lá no passado, um abuso, uma agressão sexual ou um período em que você participou, você sofreu pressão psicológica, um abandono, qualquer coisa traição. Assim, e que até acabou a situação, que foi pontual naquele dia ou durante aquele tempo, mas que trazem consequências. Ou que você vai revivendo isso em todos os seus relacionamentos, né? Exatamente. Você não consegue mais confiar em ninguém, você não se abre totalmente, né? Exatamente. Aquele segundo passo que a gente falou no vídeo anterior do closeness, né? Da proximidade, você não deixa que isso aconteça. E como será que é Deus? Como será que... O que Deus tem a ver com tudo isso? Não, e se eu não deixo outras pessoas se aproximarem de mim, será que eu tô deixando Deus? Será que eu tô me aproximando de Deus? Será? Né? Eu acho que a minha pista é que não. Porque Deus usa pessoas e Deus quis usar pessoas para esse processo de cura e de tratamento de quem nós somos, né? É claro que tudo começa e termina com Deus, mas Ele usa pessoas imperfeitas, em necessidade, para trabalhar na vida de outras pessoas imperfeitas, em necessidades também. Deus, né? Costura a nossa vida como se fosse uma trama, né? Exatamente. E aí essa trama tem vários tipos de fios. Um dos fios ali, eu creio que seja o relacionamento com as pessoas. Então, se você não tá incentivando ou vivendo isso, né? Tá faltando um fiozinho, né? Talvez faltando alguma coisa que costure ali. Né? Exatamente. Tem alguma coisa faltando nessa narrativa. Porque, olha só, ela fala do seguinte, de como que você vai achar o propósito de Deus para a sua vida nessa situação específica ou nesse assunto da sua vida, nessa questão. Nós fazemos narrativas, e narrativas é uma coisa que está muito em voga aqui, né? Porque uma situação, a gente vê isso muito na política, é uma situação, aí tem uma narrativa que fala uma coisa, tem outra narrativa que fala outra coisa. E é muito interessante porque com a nossa vida é a mesma coisa, né? Por exemplo, você tem filhos, você tem filhos por quê? Na sua vida tem um motivo, né? Tem gente que engravida sem querer, eu não queria filhos, e plum, apareceu. Você, outra pessoa, né? Você tem filho por quê? Porque eu queria há muito tempo. E tem outra pessoa que tem filho porque, deu na telha,
E foi até aí, acabou, pronto. Ah, era a hora, né? Era a Já hora. tinha 5 anos de casado, todo mundo tem com 5 anos. Então, assim, é a mesma coisa, mas os quês e os porquês são bem particulares de cada história. Eu lembrei um pouco sobre o povo de Israel no Antigo Testamento, né? Porque eles iam transmitindo aquelas histórias dos patriarcas e eram narrativas de como essas pessoas viveram, o que aconteceu com elas, como que elas responderam aos acontecimentos, como Deus respondeu às ações delas sobre o acontecimento e toda aquela desenrolar, toda aquela trama. E aí eles iam ensinando geração após geração aquelas narrativas. E aquilo ia formando a visão do povo, o conceito do povo sobre o que é viver e é como viver debaixo de um relacionamento com Deus, debaixo de um senhorio de Deus, o que fazer, o que não fazer, qual palavras usar, qual terminologia usar, né? E aí é que nem quando eu uma vez ouvi falar que quando você está lendo um livro em inglês, em outra língua que não é a sua língua nativa, assim, pela primeira vez, você vai ter dificuldade até as primeiras 50 páginas. Porque depois disso, a tendência é que o autor repita sempre as mesmas palavras. Porque ninguém tem um vocabulário ilimitado, né? E aí é bem isso. A narrativa no que a Alice propõe, a doutora Alice propõe, qual é a sua linguagem, como que você, o que permeia, o que permeia as suas conversas, os seus pensamentos, as pregações que você ouve, os conselhos que você dá, o que você pensa na hora que você está tomando banho, sobre qualquer situação da vida, quais são as histórias que você repete para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus netos, para suas amigas, qual é a linguagem que está nos permeando? Eu lembro, falando sobre narrativa, né? Eu lembro que uma vez eu tava conversando com uma pessoa, aí ela falou assim, tava contando, ela teve um filho, aí depois teve o segundo filho, aí eles não queriam mais ter filhos, ela teve o terceiro filho. Aí eu falei assim, nossa, mas depois teve o quarto ainda? Ela falou, Deus queria me mostrar que ele estava no controle, não eu. Eu falei, não, para. Você teve filho porque você não se preveniu. Me explica esse negócio. Como assim? Aí ela falou, não, a gente se prevenia, a gente fazia tudo porque eu não queria mais um filho. Eu achava que era um absurdo ter mais um filho, eu não queria, mas quando eu engravidei, eu tive o filho porque Deus me mostrou claramente, sou eu que controlo a sua vida, sou eu que dou a vida e eu tiro, e eu sou soberano sobre isso, não é você que é soberano sobre a situação. Eu falei assim, mas será que todo mundo que tem o quarto filho é a mesma coisa? Não, né? Porque tem gente que para no segundo, que não tem às vezes, ou que tem enfim. Mas assim, essa pessoa conseguiu entender que o quarto filho foi Deus mostrando e conversando com ela. Esse filho veio pra ela entender que Deus é soberano sobre a vida dela. E essa é a prova que a graça de Deus não tem uma forma única, né? Porque muitas vezes Deus vai ensinar essas mesmas lições não dando filho nenhum. Ou vai ensinar as mesmas lições dando filhos demais na nossa perspectiva humana, né? Limitada. Porque Deus não entra numa caixinha. Então, do mesmo jeito que nós somos pessoas únicas, o nosso relacionamento com Deus é único também, né? E o que a doutora Liz fala é que uma pessoa que se chama Dan McAdams fala que as narrativas são as maneiras que nós nos entendemos como pessoas. Então, a narrativa de você contar o seu contexto e a sua visão sobre a coisa é a maneira como você entende a outra pessoa. Por isso que a gente gosta de contar a história, né? A gente conta porque assim, foram 4 pessoas pro parque de diversões. As 4 vão ter histórias diferentes para contar, perspectivas diferentes, né? Sim. Porque justamente Deus age na vida de cada uma de uma maneira diferente. E o que ele fala que é muito interessante, olha aí a teologia de novo, é que essas narrativas a gente vai fazer com os elementos que a gente tem em mãos.
É como se você fosse fazer um bolo e aí você fala assim, puxa, não tenho farinha de trigo, vou fazer com farinha de amêndoa. Aí você faz o bolo e ele dá certo. Por quê? Você faz com o que tem. Você faz bolo com o que tem, né? Você faz essa receita com o que tem. Eu tenho um bolo que usa um monte de elementos lá, é um bolo de banana. E às vezes quando eu não tenho uma coisa, eu vou colocando outra. Então todas as vezes o bolo sai ligeiramente diferente, porque faltou uma coisa, eu coloquei outra. Pede nozes, mas eu não tenho nozes, eu tenho castanha, boto castanha, eu ponho o que tem, né? E é assim, as nossas narrativas, os elementos participantes da nossa narrativa são os elementos que a gente tem. Se a gente conhece pouco de Deus, a gente vai ter pouco na nossa narrativa sobre Deus. É que nem também no primeiro vídeo a gente comentou sobre as coisas que atrapalham a nossa visão correta sobre o sofrimento, como lidar. E um dos pontos era a questão do triunfalismo, de que certas igrejas colocam o sofrimento na vida do cristão, do crente, como uma consequência de pecado. Consequência de pecado, mas também como uma luta cósmica do bem e do mal, que é o diabo querendo me humilhar, e Deus, mas Deus vai dar vitória, porque como se, de certa forma, o nome de Deus estivesse empenhado nesse micro, né, essa micro situação que é o estar empregado ou estar desempregada, né? Até parece até um pouco um egocentrismo, né? A pessoa achar que o fato dela estar sendo demitida é a luta do bem contra o mal, né? Só que isso é formado pelo contexto que a pessoa vive. Exatamente. A igreja que ela frequenta, o que o pastor prega, como é lido o texto bíblico interpretado, como são as conversas, a família dela, porque muitas vezes ela veio, né, de uma família que já tinha essa mesma herança, visão teológica, e a gente acaba sendo contaminado, né, por essas ideias, e a gente interpreta a vida, os fatos, com base nesse conteúdo. Então, olha só que coisa interessante. Para você achar o propósito de Deus na sua vida, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre a vida, o que a Bíblia fala sobre Deus, o que a Bíblia fala sobre nós, seres humanos, o que a Bíblia fala sobre as nossas batalhas, os objetivos da nossa vida, né? Como que Deus narrou as histórias que estão lá, né? Exatamente, né? A gente pode lembrar da história de José, que ele não foi simplesmente alguém que sofreu na mão dos irmãos. No final da história, depois de passar por todas as coisas, no final lá do capítulo, ele fala, Deus me mandou à frente de vocês. Como é que ele chegou a essa conclusão? Através de muito choro e sofrimento lá sozinho, nas décadas que ele ficou separado da família. Então isso é um processo... E muito provavelmente do que ele tinha aprendido de Deus, sim, lá dos pais, da família. Ele tinha essa ciência, né, de que Deus estava no controle desses eventos. Exatamente. Então, assim, uma coisa importante da gente lembrar é que Deus precisa fazer parte da nossa vida para na hora que essas coisas acontecem, a gente ter elementos para formar essa narrativa de uma maneira correta, né? Não é só pensar assim, eu quero sair desse sofrimento, eu quero aprender o que o Covid tem para mim. Não, o Covid não ensina nada, colega. O Covid é um vírus. O que você precisa entender? O que Deus agiu na sua vida? Porque o que eu agiu na sua vida é diferente do que ele agiu na minha vida, né? E isso é importante, porque essa coisa assim de vamos aprender o que o Covid nos trouxe, vamos ser uma humanidade melhor, vamos evoluir como pessoa, isso para o cristão não existe. Não existe. Porque o nosso aprimoramento pessoal, a santificação, né, que seria o vocabulário cristão, você melhorar como pessoa, é você se tornar mais parecida com Deus. Isso não acontece através de você aprender as lições do Covid para sua vida. Isso começa com Deus e isso termina com Deus. Não é simplesmente você tirar uma lição sobre cada problema que você está vivendo para você se construir uma pessoa melhor. No cristianismo, na fé cristã, não é assim que acontece. A santificação é um processo de Deus na nossa vida. Isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Por quê? Porque é Deus na nossa vida que faz todas as coisas mudarem, né? Lembra daquela parte da intersubjetividade
que a gente falou mais atrás, é quando eu entendo de que Deus é esse, quem é esse Deus, o que ele pensa, o que ele é, o que ele faz, e eu incorporo isso pra mim. E aí então eu tenho elementos de Deus nessa minha narrativa desse evento, dessa situação que está causando dor e sofrimento. E isso é muito importante, porque lá em Romanos 28 fala assim, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Isso é verdade, plena e absoluta. Mas o que os versículos seguintes vão falar? Eles vão falar que até que a nossa imagem, até que a imagem do Filho seja formada em nós. Eu não lembro exatamente como é que está o texto. Deus age em todas as coisas. Até que a perfeita varonilidade seja formada em nós. Esse é Efésios. Mas o 28 ele vai falar a identificação, é a formação de Cristo na nossa vida. A imagem de Cristo seja feita em mim e em você. E a gente vai refletir essa imagem do Filho de maneira diferente, porque nós somos pessoas diferentes, individuais de uma maneira geral, indivíduos diferentes. Mas sabe aquela coisa que os apóstolos falavam assim, que o povo falava dos apóstolos? Esse cara aqui esse cara aqui teve contato com Jesus, ele tá fazendo umas coisas assim que Jesus fazia. E que falava também. Falava, exatamente. Então, esse é um processo. Você vai encontrar o propósito de Deus na sua vida quando você conhecer quem é esse Deus. Quando você se abrir para esse Deus e quando esse Deus estiver fazendo parte da sua vida. E aí, uma coisa que ela fala que é muito interessante é exatamente isso. Que essa identificação acontece através do nosso relacionamento com Deus. Mas como? Né? Essa intersubjetividade é quando aquilo que eu tenho passa para você e aquilo que você é e você pensa passa para mim. Deus, ele começou esse processo se tornando homem, né? E não somente homem de carne e osso, mas um ponto que ele fala é que o sofrimento de Cristo foi um ponto importantíssimo e o core, o centro dessa identificação de Deus não é só apenas ele se tornar uma pessoa humana com um corpo físico, mas é ele ter sofrido. Um homem de dores que sabe o que é sofrer. Padecer. Exatamente. É aquela história que Isaías fala muito bem sobre isso, que Deus é o servo sofredor como uma essência. Ele fala que Jesus é o servo sofredor, é a essência de quem ele é. Ele veio para sofrer, ele veio com o objetivo de sofrer. Então, quando nós estamos passando por esse sofrimento, passando por esses momentos duros da vida, a gente pode ter essa identificação com Jesus Cristo se nós estamos num relacionamento com Jesus Cristo. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque a gente pensa assim, qual é o propósito do sofrimento? É nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E é muito interessante o que Paulo fala, que ele fala assim, eu quero me identificar com Cristo e com os sofrimentos de Cristo, para de alguma maneira eu participar da ressurreição. Uhum. Então, de certa maneira, tudo aquilo que nós sofremos na vida, se você estiver andando com Jesus, se você estiver participando nesse aumento dessa intimidade com Deus, esse sofrimento pode ser transformador. Quer dizer que todo sofrimento é? Não. Parece que é um pouco o que você comentou aí sobre se crescer a imagem e semelhança de Cristo no sofrimento. Lembra um pouco que aí Paulo fala, né, que como eu vou ser parte das bênçãos de Cristo, também sou parte do sofrimento. Lembra um pouco que Jó respondeu para a mulher dele, né? Quando ela fala, amaldiçoa seu Deus e morre. E aí ele fala assim, eu recebi o bem de Deus. Por que eu não vou receber? Por que eu não vou receber o mal? Exatamente. O que tem de tão... no que me garante... ou seja, qual que é o escudo que existe contra o mal para mim? Eu não sou especial a esse ponto, né? Nós não somos especiais a esse ponto. Ele nem sabia ainda de Jesus, né? Porque assim, se Deus deixou o filho dele sofrer a morte de cruz, então quer dizer que a morte
Você entendeu? Se o Filho de Deus sofreu e morreu, por que eu não vou morrer e não vou sofrer? Né? Se Deus não poupou o seu próprio filho, por que eu vou ser poupada das lutas da vida, você falou né? da pandemia, realmente tem acontecido coisas muito tristes, né? Família inteiras morrendo, sofrimento. Sim. É terrível, mas Muito. ao mesmo tempo tem um aspecto que você pensa assim, o que de novo está acontecendo? Né? Um vírus matando. Desde que o mundo é mundo, tem vírus matando pessoas e pessoas sofrendo, e a morte existe, e a morte é real. Sim, né? Desde Gênesis 3. E aí, às vezes, a gente vê crentes, meu Deus, as pessoas estão morrendo. Ok, as pessoas estão morrendo. Não tô falando que não é triste, que a gente não deve se compadecer. Mas às vezes parece que é um desespero, que parece que essas coisas não existiam antes, Sim. ou que as pessoas não estavam preparadas para esse tipo. Claro, ninguém estava preparado para uma pandemia, óbvio. Sim. Mas é como se as verdade. pessoas não estivessem, de certa forma, ingênuas sobre a realidade da vida e do sofrimento, sabe? Mas assim, se você levar em consideração que eu já conheci várias pessoas assim que nunca perderam alguém próximo, sabe? Sim. Que o vô e a avó dos dois lados continua vivo, de que o pai, a família, tá todo mundo lá vivo, todo mundo fazendo festa no Natal, todo mundo junto, e que nunca perdeu ninguém. E o que a pandemia veio e trouxe assim muita morte, né, junta, assim. Sim. Então a gente vê de pessoas que morreram. Eu vi uma vez uma foto de uma menina que perdeu a mãe, o tio, a tia, a primo, umas 6 pessoas assim da família. Terrível. Terrível. A gente conhece uma outra história que sobrou uma pessoa quando a família eram 4, pai, mãe e 2 filhos. Morreu o pai, a mãe e a irmã. Então assim, é muito choque de uma vez só, mas de fato, a humanidade sempre morreu na história da humanidade. Mas o que isso tem a ver com a gente que estamos vivos? É que essa dor e sofrimento ela faz parte da nossa vida, né? Essa iminência da morte, a morte é real. A morte é real. A morte é real, ela continua sendo chocante, ela continua sendo massacrante, junto com todos os outros tipos de sofrimentos, né? Nem todo mundo que está sofrendo com alguma morte foi abusado um dia na vida. Então a gente está falando isso só porque é uma coisa mais atual e presente aqui no nosso meio, mas você pode pensar no sofrimento que você estiver passando aí. E Paulo entendia isso, que eu quero participar dos sofrimentos porque eu preciso morrer para ressuscitar com Jesus Cristo. Né? De certa maneira, nós precisamos, como Jesus Cristo morreu o nosso velho homem, que é o símbolo do batismo, né? Você morreu para aquela velha Tati, a velha Arite, e ressuscitou uma pessoa nova com Jesus. Mas ao mesmo tempo, o que Efésios fala façam morrer a sua natureza pecaminosa, né? Mata essa natureza por inanição. Mata essa natureza. Então, esse sofrimento que a gente passa na vida, ele pode ser em Jesus Cristo, nesse relacionamento de intimidade, pode ser o ponto de ligação que a nossa vida vai morrer e que o nosso eu vai morrer para que uma nova Arite, uma nova Tati, depois desse sofrimento, seja realmente transformada à imagem de Jesus Cristo. E aí então eu vou conhecer quem é esse Deus Trino. Porque uma das coisas que a gente vai falar no próximo vídeo é o que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem a ver com esse meu sofrimento, né? De uma maneira mais palpável, Jesus é aquela pessoa da Trindade que se identificou com a nossa natureza humana e que de fato morreu e que já ressuscitou, glória a Deus. Mas o que toda essa Trindade tem a ver e o que a participação dessas 3 pessoas na nossa vida pode transformar a nossa vida, né? Transformar esse sofrimento numa coisa boa. Uma das coisas que eu lembro também da Elizabeth Elliot, é aquele livro azul sobre o sofrimento que eu não li. Você leu, né? Li. Então, o sofrimento, o título do livro é O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu não li o livro, mas eu diria que o sofrimento em Cristo não é em vão.
Porque no mundo, eles não estão nesse processo de intimidade com Deus e de transformação. Isso é uma coisa que só nós, os cristãos, temos a oportunidade. E o que eu espero realmente, gente, é que quando o sofrimento chegar pra gente, ou se ele já chegou, que a gente pensar sobre essas coisas aqui dessa nossa série seja um ponto de transformação, para que a gente realmente cresça no conhecimento de Deus e use realmente esse sofrimento para nos conformarmos à imagem desse filho de Deus, a imagem do Filho de Deus, e que a nossa, quem nós somos, todos totalmente fragmentados, seja reconstruído e remodelados, né, na imagem desse filho. Uma coisa que ela fala muito interessante que eu achei nesse livro é como a tradição evangélica carece dessa visão do Cristo sofredor. A gente tem... É um daqueles pontos lá do começo, né? De um Cristo apenas triunfante, sem levar em consideração o servo sofredor. A gente tem só esse recorte um recorte. recorte do Cristo, claro, que ressuscitou, que é vitorioso, que é vencedor, que vai voltar. Mas é como se a gente rejeitasse aquele Cristo na cruz. Aquela outra face. Aquela face homem sofredor. Né? E ela fala sobre essas duas perspectivas que devem ser vivas, que devem ambas fazerem parte das nossas narrativas. O Cristo ressurreto, vitorioso, e também o Cristo na cruz, sofredor, que precisou passar, né? E aí ela até fala, eu lendo esse livro, eu já não sei se ela falou ou se foi uma reflexão que eu fiz. Mas a gente canta acho que ela falou, a gente canta aquele hino, eu sempre amarei essa cruz no seu gozo. Isso aí foi uma coisa que eu pensei também, mas ela não falou. Não? Não. Jura? Juro. Depois eu leio pra você o que eu anotei, então a gente canta aquele hino. Eu amo aquela cruz. E como que a gente vai, né, se parar pra pensar, eu falo que eu amo o símbolo maior de sofrimento do meu Deus. E de humilhação, né? Porque, assim, a gente vê aquelas imagens católicas de um paninho aqui cobrindo as coisas, mas na verdade era o maior símbolo de humilhação, era a pessoa morrer pelada, né? Sim. Porque desde Adão a gente tá cobrindo as nossas vergonhas. Sim, então, é uma exposição, uma humilhação. Exatamente. E eu tava lembrando aqui, tô falando no plural, mas porque quando eu me converti no contexto, na igreja que eu cresci na fé, se falava muito sobre isso. Pode usar crucifixo ou não pode, né? Tinha na época aquela coisa assim, não, porque crucifixo é um símbolo católico, né? E a gente não é católico. E aí depois vem a explicação, não, o nosso crucifixo é vazio porque Jesus ressuscitou. E o crucifixo católico, Jesus ainda tá lá. Para os católicos, Jesus não ressuscitou ainda, né? Enfim, pode ser até uma interpretação preconceituosa da nossa parte. Mas o fato é que a Liz, nesse vídeo, ela fala que os católicos eles têm melhor construído essa narrativa do Cristo sofredor, porque eles têm também aquelas pinturas da paixão de Cristo. Se fala muito sobre isso, se encena. Eu estudei escola católica, então se encena, se fala sobre os atos da paixão de Cristo, das chibatadas, do carregar da cruz, né? Então toda essa narrativa católica, de certa forma, é um gap, é uma lacuna no meio evangélico. Porque a gente talvez, foca no triunfalismo, no ressurreto, no vitorioso, que é tudo verdade. Claro. Mas a gente não pode, né, como escolher diz assim, o que quer. Também tem aquela coisa assim, como que é jogar água da banha, jogar o bebê fora, jogar o bebê fora e ficar junto com a água da bacia, né? Então assim, não é questão de ter uma coisa ou ter a outra, a gente tem as duas, a narrativa bíblica conta as duas, uma metade não é verdade sem a outra. Exatamente. Ninguém ressuscita se não morreu antes, né? Exatamente. E ninguém vai ressuscitar se não morreu, então assim, uma coisa não é excludente a outra. Exatamente. E a gente precisa ter as nossas duas narrativas vivas e lembrar que Cristo sofreu também. Exatamente. E que a gente
precisa crescer também em maturidade, em vivência, assim como Cristo viveu essas coisas também. Como Paulo diz, assim como eu sou participante dos benefícios de Cristo, eu também sou do sofrimento. Exatamente. E nessa terra, Deus decidiu que o sofrimento ainda exista, que o pecado ainda exista, que a doença ainda exista, que a morte ainda exista. Então nós estamos aqui para crescer nessas coisas assim como Cristo viveu como nosso exemplo e nossa referência. É muito interessante porque Hebreus fala que ele aprendeu através do sofrimento. Porque Deus, de uma maneira... Deus, ele não conhecia o sofrimento, porque ele não tem pecado. Mas ele aprendeu o que é o sofrimento ao ser julgado de maneira injusta, passar por toda aquela noite de sofrimento, conviver com pessoas pecadoras, traidoras. Suou sangue, né? Suou sangue lá naquele momento do Gênesis, mas ele participou, ele chorou ao nascer, né? Do mesmo jeito que nós, ele nasceu chorando. Então ele experimentou o sofrimento que Deus não tinha experimentado até então, porque não tinha se tornado carne como nós. Então, assim, isso é uma das coisas mais lindas que existe na nossa fé cristã. Nós temos um Deus que sabe o que é o nosso sofrimento. Ele sabe quem nós somos. Isso é uma das coisas mais lindas, porque não importa o quanto a gente estiver sofrendo, não importa o tamanho da nossa dor, nós temos um Deus que se compadece da gente e que é esse Deus Emanuel, Deus junto conosco. É o Deus que sabe, que entende, que se abre para nós, que quer ouvir de nós, que quer que o caráter santo dele faça parte da nossa vida e que ele anda com a gente através desse processo. Porque o sofrimento pode fazer parte, o sofrimento, tem uma coisa que ela fala, o sofrimento é um atalho para a santificação. Na medida em que nos coloca num desespero que só Deus pode nos ajudar. É, aquilo que eu comentei também, né? De que quando a coisa tá indo mais ou menos bem, deixa ali no cantinho, né? Tipo que tá ganhando não se mexe, uma hora eu né? mexo nessa gaveta aí. Aí quando o problema senta no colo... Você é obrigada a tratar sobre isso. E isso é uma das grandes coisas lindas do Evangelho. Porque todo mundo vai passar por sofrimento. Mas nós podemos passar por um sofrimento achando um propósito em Deus, sendo transformados segundo a imagem do Filho e sem nunca estarmos de fato sozinhos, porque Deus está com a gente. Olha que Deus lindo! Eu amo esse Jesus. E é isso. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai falar mais especificamente como que essa trindade se relaciona com o nosso sofrimento. Obrigada por ter ouvido a gente até agora, obrigada por ter chegado até aqui. Curte, compartilha, passa essa série de vídeos para alguma pessoa que você se lembra que está passando por algum sofrimento, que precisa pensar sobre isso por uma perspectiva cristã, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Se cuidem.